Bom dia, igreja. Eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti para te agradecer por mais um dia, Senhor. Toma, Senhor, todo mundo nessa nação, Senhor, nas suas mãos. Entra com a Tua mão santa e poderosa e misericordiosa sobre a terra, Pai. Que o Senhor venha nos alcançar, porque sabemos que Suas mãos não estão encolhidas, nem seus olhos fechados, nem seus ouvidos tampados, nem seus lábios selados, nem seus pés atados. Sabemos que o Senhor nos vê, nos ouve e fala conosco. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é nas Tuas mãos que colocamos as nossas vidas, a vida da nação, a vida da terra, Pai. É nas Tuas mãos, Senhor. E o Senhor entra com mão poderosa sobre as nossas vidas, trazendo libertação, salvação, cura, que nós venhamos a ser curados, Papai, tanto nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, nosso coração, que haja cura em nós e a libertação, para que nós possamos, Pai, se achegar a cada dia mais diante de Ti, no nome de Jesus. Amém, igreja? Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Então aqui a palavra que nós vamos estar falando, o Senhor, Ele vem dizer aqui no livro de Provérbios 14, no 25, a partir do versículo 25, amém? Aqui o Senhor fala, a testemunha verdadeira livra a alma, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte e amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amém, igreja. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, que o Senhor toma poderosamente a boca de tua serva, para que venha a ser palavras que provêm de ti, Pai, e não de mim mesma, para que nós possamos refletir e meditar em teus ensinos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Aqui quando o Senhor ele vem falando do testemunho verdadeiro que livra as almas. Quando ele fala dos testemunhos verdadeiros que é para livrar as almas, é para que nós venhamos a dar testemunhos daquilo que nós passamos. Por que que o Senhor deu essa palavra hoje, né? Foi assim tremendo, porque na hora que eu ajoelhei aqui, eu disse assim, bom, que vai ser, ele pegou e falou, Provérbios 14. Aí eu peguei e falei assim, vem falar da inveja, ele falou assim, lê do 25, né? Então nós vamos estar falando sobre do 25 ao 30 e depois vamos ver o que o Senhor tem ainda para nós dentro desse livro de Provérbios 14, amém? Então quando ele vem falando para que nós venhamos a ser testemunha verdadeira, porque a testemunha verdadeira, ela faz o quê? Ela vai edificar pessoas, porque as pessoas que estão diante de nós, que ouvem o que nós vamos testemunhar, que ela vai e ouve, ela vai e pega, que nem hoje, como tem muitos negócios de live, tem essas coisas, então a pessoa ela vai ouvir uma live, ela vai ouvir uma gravação, ela vai ouvir uma ministração, ela vai ali abrir um canal sobre as redes sociais ali, ela vai ver que sempre tem uma palavra que vai falar com o seu interior. Então isso é necessário para que nós venhamos a realizar e falar as verdades e não falar mentiras para que a pessoa venha realizar uma mentira na vida dela e não venha suscitar. Então o que acontece? Quando nós damos aquele verdadeiro testemunho que toca a alma da pessoa, a pessoa vai e fala com a gente. Como tem muitos testemunhos dentro da minha vida, inúmeros. Eu passei por muitas coisas, que aos quais não fui permitida fazer revelação para se expor diante de redes sociais, essas coisas, que o Senhor ali deu para que eu desse o meu testemunho até uma certa parte, que é onde teve algumas pessoas que colocaram em seus canais. Isso daí foi uma benção. Por quê? Porque através deles as pessoas me alcançaram para poder vir falar comigo, vir visitar a casa de oração. Então tem pessoas de outros países que ao qual através do testemunho pela rede social eles alcançaram aqui a casa de oração. Então, o Senhor, ele faz o quê? Ele organiza e ele faz pontes. Ele põe pontes para que você passe. Então, ele não quer que você seja a corda. Não, eu que vou fazer a ponte, eu que vou fazer a corda, eu que vou pôr, eu que vou montar, eu que vou projetar. Não. Muitas das vezes o Senhor, ele fala,
vou fazer pontes e eu quero só que você passe. Então foi o que aconteceu. Então essas pessoas aos quais levaram esse testemunho nos canais dela, isso daí foi bênção, então, e não gerou maldição. Por quê? Através deles eu passei pela ponte. Eles foram a ponte para eu passar. Olha aí. Você vê o que Deus faz? Então é isso que nós precisamos entender, o trabalhar de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que são aproveitadoras, mentirosas, porque aqui a palavra vem dizendo, porque somos testemunhas verdadeiras e não em mentiras enganadoras. Então, a partir do momento que as pessoas usam isso, um local, um testemunho tal, para poder mentir e enganar aqueles que estão ouvindo, então ela vai pagar o quê? Ela vai pagar um preço com Deus. Não adianta que não vai sair ileso. Vai pagar. Sabe por que ele vai pagar? Porque ele fala assim, ó, no temor do Senhor tem homem forte, amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, a partir do momento que você faz coisas e você não teme o Senhor, você pode estar o quê? Fazendo e preparando o seu próprio laço, porque é você que prepara. O inimigo não precisa nem se preocupar, porque você mesmo já se engalfinhou nesse desladeiro aí e vai descer a ladeira. E não vai ter quem te segure, porque foi o próprio Senhor que te jogou na ladeira. Então a gente tem que prestar atenção no que nós fazemos para as pessoas, como que nós usamos aquele conteúdo que ela tem, o que nós fazemos, qual é as mentiras que nós falamos para poder ali trazer mais pessoas à nossa volta. Então tudo isso você vai pagar um preço. Vai pagar, mas a Bíblia nos relata que sois minhas testemunhas, nós temos que ser as testemunhas do Senhor. Porque o que ele faz na minha vida, eu falo, né? Então, até eu estou falando até também nessa questão, porque nós ontem, eu recebi a mensagem, né? E na mensagem falou assim, você não tem que estar falando assim, porque depois as pessoas podem, né? Eu até agradeço pela preocupação, as pessoas podem até vir fazer alguma coisa contra você, mas eles vão fazer, eles podem até tentar. Mas não vai prosperar nenhum mal, porque a Bíblia me relata que nenhum mal, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor é comigo. Então eles não vão prosperar armando ciladas e laço. E todos os principados e potestades caem por terra, porque o Senhor ele é comigo. Você está me entendendo? Então, o que eu vou fazer? O diabo, ele é sujo, ele quer que a gente só faz o quê? Reclame, que a gente só vai dar, não é testemunho, e sim testemunho, porque tem pessoas que elas vão dizer o que acontece na vida delas, ela lava ali, é um mar de lágrimas, começa todo mundo chorar, tal, tudo sentindo peninha daquele irmão, peninha daquela irmã, não. A minha Bíblia diz regozijai. Eu passo tristeza, eu passo atormentação, eu passo tribulação, eu passo adversidades, passo porque no mundo teremos aflição, sim. Agora, o porquê que eu vou ficar, irmãos, pelo amor de Deus, tem que ver o que eu tenho que falar para vocês. Não, eu tenho que levar bom ânimo. Então, veja bem, e as pessoas também têm que ver que o pastor, a pastora, os servos de Deus, eles também ficam doentes, eles são de carne, eles não são de pedra. Eles são projetos criados do barro, mas eles não vieram, eles não são mais feitos de barro. Hoje a mulher e o homem coabitam, têm uma relação sexual, o sêmen é injetado e nasce uma criança, o nome dele é bebê. Vai crescer, vai ficar adulto, vai se tornar um homem ou uma mulher. Carne, não é barro. Então, nós somos de carne. Então nós vamos sim, nós sentimos dores, nós sentimos adversidade, tribulação, nós não somos os super-homens. Então as pessoas acham que o pastor ele não pode chorar, ele não pode sofrer, ele não pode sentir dor, ele não pode ficar doente, porque isso daí não existe, porque ele é um pastor, ele é uma pastora, ele é, não... Estão equivocados. A Bíblia me relata que Epafrodito era um homem que andava com Paulo, fazia todos os trabalhos, e Epafrodito ficou muito doente de tanto trabalhar na obra. Ele trabalhava demais e ele começou a ficar fraco, trabalhando muito, muito, muito. Então, porque você, primeiramente, o que mais pega a carga dos outros e o que mais pega a tribulação dos outros é o pastor, é aquele que está ali encaixado para poder segurar a igreja. Por isso que Deus colocou ele lá, para liderar, para segurar, para poder fazer, mas só que a gente fica doente? Ficamos sim. Então quer dizer que, eu estou sempre bem, não, porque minha vida é ótima, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Tem alguma coisa errada com esse crente aí. Porque até Jesus passou aflição, porque quando ele subiu ao monte, o seu desespero era tanto
que o seu suor veio como gotas de sangue. Então veio como gotas de sangue o seu suor. Porque ele estava aflito. E ele disse, pai, ele sentiu medo, sentiu aflição. A parte de mim esse cálice, ele falou, não posso. Já está escrito, tem que ser consumado. Tá me entendendo? Porque ele sentiu. Porque ele sabia o que ele ia passar. Então agora o porquê que eu tenho que ser mais bonita que Jesus? Se até ele, o suor dele, por ele sentir pavor e medo, tribulação, adversidade, o suor dele era gotas de sangue. Você não vê que tem gente que tem um ditado que eles falam, vai chorar lágrima de sangue, vai suar lágrima de sangue, porque Jesus suou lágrima de sangue. Foram gotas. No nosso corpo sai suor, e o dele era sangue. Você tá me entendendo? E aí quando ele olha de lá, o que ele vê? Ele vê o pessoal que estava com ele, ao invés de orar, estava o quê? Dormindo. Estava dormindo. E ele lá, passando aflição. Então tem muita gente que você está passando aflição, eu estou passando aflição. Ai, mãe, eu vou orar por você. Ora nada, está dormindo, porque até com Jesus eles dormiram, não vai dormir comigo e com você? Lógico que vai. Ah, não, estou com sono, depois amanhã eu oro. Opa, lógico que é. Com certeza fazem isso. Ninguém quer pagar preço pelo seu sofrimento, não. Ninguém quer pagar preço pela sua luta, não. Ninguém quer pagar, não. Agora, quando você está disposto a pagar um preço, aí sim. Porque é fácil as pessoas criticar, mas o que é difícil é elas se agrupar para vir poder pôr o joelho no chão, orar e batalhar junto com você para você vencer. Mas para apontar, acusar, derrubar e falar, tem um monte, não precisa nem chamar. Então, é dessa maneira que nós temos que ver. Porque o Senhor, ele vem falando assim, ei, sereis minha testemunha. Nós temos que ser testemunha do Senhor. Nós temos que falar. Você está me entendendo? Porque armam ciladas contra mim, armam. Já tentaram já fizeram tanta macumba para mim, ainda fazem. Mas aí não viram que não conseguiu me derrubar na macumba, aí começaram, fizeram uns biscoitos, envenenaram o biscoito e veio trazer na minha porta. E tanta gente ali, Deus havia me avisado que não era para mim pegar nenhum prato vindo da mão de ninguém, nem de filhos de ninguém, de pessoas próximas, de ninguém. Porque a pessoa podia o quê? Transferir. Ela transfere. Ela dá o prato para uma pessoa que você não vai desconfiar e a pessoa entra na sua casa e traz. Aí você pega e fala, bom, essa daqui é chegada, é chegado, mais chegado que um irmão, então não é ele. Mas o que ele não sabe que o que está no prato está pronto para te derrubar, para acabar com a sua vida. E ele entrega para você. Mas o Deus que a gente serve é Deus. Porque na hora que eu fui pôr o biscoito na boca, aí eu cuspi de fora. Aí eu lembrei na hora, porque o Senhor não te deixa enganado e confundido. Ele faz você recordar. E eu recordei, e eu joguei fora. Aí eu coloquei tudo ali na pia, aqueles biscoitos, molhei e coloquei dentro de um saco para jogar no lixo. Lá na frente, ali onde a gente mora, aqui numa viela, então antigamente tinha muitas ratazanas, aqueles ratos enormes, sabe? Que saíam do esgoto. Coloquei o saco lá, as ratazanas foram mexer. Gente, acredite se quiser, tinha 9 ratazanas mortas. Aí o vizinho aqui da frente ainda falou para mim, nossa, as ratazanas mexeram numa sacola ali de um lixo, elas são tudo mortas ali, foram morrendo. Agora você já imagina, o que tinha naquele lá? O que tinha? Era veneno mesmo. Ah, devia de ser chumbinho, não sei. Só que Deus não te deixa confundido, nem enganado, e nem no oculto, e nem no escondido. Ele revela quem foi que fez. E aí começou a aparecer. Aí Deus falou para mim, eu quero que você se guarde por 7 dias, porque o biscoito já tinha entregado. Eu fiquei guardada aqui dentro da casa por 7 dias, não saía para nada. Teve até uma moça que veio aqui me ajudar, ela que pegava as crianças, levava na escola, e aí ninguém me via. Ninguém ouvia nem minha voz. Ela varria ali na frente, ninguém nem me via. Então, estavam achando que eu estava no hospital ou tinha morrido. Não, se tivesse morrido, tinha saído a notícia, deve estar no hospital. Então, elas não me viam. Quando deu 7º dia, o Senhor pegou e falou, sai. Aí eu saí no 8º dia para fora. Fiquei 7 dias aqui dentro da casa e saí no 8º dia. Quando eu saí, a pessoa que mandou fazer o biscoito para me envenenar, elas estavam todas reunidas. E a outra vinha atravessando a rua. 2 já estavam no portão. Quando elas me viram, eu vi que ela fez, ai, não pode ser. Ela falou, não pode ser, e caiu para trás. Essa mulher foi para o hospital. O óbito dela ela morreu de susto. O médico constatou susto, que ela tomou um susto muito grande, que ela ficou com a boca aberta e os olhos estalados. Ela tomou um susto muito grande. Ela não aguentou, ela morreu.
Mas ela precisou me ver de pé. A outra, a perna dela ficou bichada de uma certa maneira, porque ela usou as pernas para vir até aqui. Porque estava em comunhão com elas para me derrubar. E eu sempre ajudava ela. Aí a perna dela apodreceu, ficou cheia de bicho, cheia de bicho. Ninguém queria mexer naquela perna. Ela veio aqui pedir, pelo amor de Deus, quem fez os curativos dela, lavou a perna dela para tirar aqueles bichos? Eu. Porque o Senhor, Ele me ensina. Perdoais aqueles que te maltratam. Amai os seus inimigos, oh Deus. Nossa, eu tô tão emotiva ultimamente que Deus, Ele falou grandemente, sabe? Então eu creio que Deus ainda vai mandar pessoas aqui que me aprontaram muito. Foi o que Ele falou no meu coração. E eu vou ter que recebê-los com amor. Porque se você não tiver amor, nada fará. Então eu sei que quem se garante por mim, o nome dele é Deus, o grande eu sou, que ninguém vai derrubar. Então ele se garante. Então é na mão dele que eu coloquei a minha vida. E é lá que vai ficar. Então podem levantar o que for contra a minha vida. Tá tocando na menina dos olhos de papai. Tá pensando que ele vai deixar me matarem? É ruim, hein? Ele foi lá, me tirou da mão de Satanás para vir um homem humano me matar. Só se ele tivesse sido projetado por Deus para fazer. Porque a gente ninguém sabe como vai ser chamado. Ou você pode morrer dormindo, ou você pode morrer sentado, andando, atropelado, com tiro, facada, não sei. O Deus é que descreve para nós. Você está me entendendo? O único que foi levado pela bica foi Elias. Não vi falar de outro. Entendeu? Moisés, o corpo não foi enterrado, o corpo sumiu. Ninguém sabe onde está. Mas a gente, então, quem prepara é o Senhor. E a terceira mulher veio falecer na Páscoa. Que nós estávamos fazendo o evento, eu já tinha perdoado ela, mas ela, incomodada, queria que eu perdoasse ela de novo, que eu perdoasse, que ela achava que eu não tinha perdoado, e eu já tinha perdoado ela. Mas Deus não me permitiu ir, porque eu já tinha feito. Porque a pessoa, ela tem o poder de transferir as coisas para você. Então ela queria transferir a dor dela para mim. E Deus falou, você não vai. Eu falei, amém. E eu não fui. Porque ela queria transferir o desespero, porque ela foi atormentada por tudo que ela fez. E era uma pessoa serva de Deus. Você vê? Ela não procurou meios de macumba para me matar, mas envenenou os biscoitos que ela fazia. E Deus trouxe uma pessoa aqui para dizer, olha assim, do nada não, né? Porque não existe do nada e nem existe coincidência, existe providência. A pessoa chegou aqui, encostou ali na parede aqui da porta da cozinha e pegou e falou, sabe aquela senhora ali da igreja ali, tal. Eu falei, nossa, então eu nem sabia, ela ficou doente, foi pro hospital, disse que não tá muito bem. Eu falei, da onde? Ela falou, aquela que faz os biscoitos. Eu falei, faz biscoito? Eu falei, que biscoito? Ele falou, aqueles biscoitos branquinhos, de polvilho, é a única que faz esses biscoitos. Ninguém faz. Pronto. Eu tinha que saber quem era a terceira pessoa. Porque uma já tinha morrido, a outra a perna tinha bichado. E a outra estava no hospital. Mas eu não sabia que ela era a terceira pessoa. Mas Deus sabia. E ele falou, então agora é a hora de eu avisar minha serva. Fui atrás da família, tudo, e a perdoei. Tá me entendendo? Não, fique em paz. Como se eu não soubesse. Mas eu a perdoei em tudo. Vamos estar orando. A irmã vai... Não, e ela chorava. Irmã, me perdoa. Eu falei, fique em paz, amada. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Fique em paz. A irmã tem que tranquilizar, sabe? Eu não tô, sabe? Eu não desejo. Eu sou uma pessoa que eu fico até com pena, sabe? Quando as pessoas fazem essas coisas. Porque são pessoas que são... coitadas, né? São pessoas que não têm amor nem por si própria. Porque se tivesse, não desejava tanto mal às outras pessoas, né? Então, as pessoas têm que ver que a gente faz as coisas para os outros e a gente acaba causando danos para nós e até para os filhos, netos, enfim. E a gente vive para ver aquilo, porque a gente vai ver o que nós fizemos para as pessoas. Aí agora você vê os seus sofrer, porque você tem que sentir a dor que a pessoa sentiu.
Então, tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fazemos. Isso daí aconteceu, essa mulher pegou esse ódio de mim, ela pediu para orar na casa dela, e depois eu fiquei assim, quando Deus ele mostra as coisas para mim, eu ficava com medo de falar. Ela, ela tinha 3 filhos, e tinha um filho dela que só a misericórdia. E ele era demais, 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 demais. Tinha o outro que matou a própria irmã, picou a irmã dentro da cozinha. Ele matou e picou ela. Passou a faca no pescoço dela, matou a irmã. Ele veio alisando ela e passou a faca no pescoço dela. Matou ela dentro da cozinha. E deu muitas facadas, cortando o braço dela, tudo. Nossa, coisa terrível. E ele ele foi dado como uma pessoa com deficiência mental, essas coisas todas, aí, nem enfim. Aí esse outro era terrível. E Deus mostrou, quando eu vi ele descendo a escada, eu tava orando, eu fiz assim, aí até a tia, né, a neta dessa mulher falou para mim, o que foi, irmã? Eu peguei e falei, nada. Aí eu vi ele enrolar num lençol. Ele se enrolou assim, como se o lençol pegasse ele e enrolasse ele, sabe? Sabe o lençol que estava no varal? Enrolasse nele e ele caía, durinho. Eu vi isso. E aí ela pegou e falou, olha só, ela falando, a mãe desse rapaz que eu via isso acontecer. Irmã, se Deus mostrou alguma coisa, a irmã tem que falar, você não pode deixar em oculto, porque senão você vai pagar preço, Deus vai sufocar e você sabe que na sua mão ficará a marca do sangue. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, esse moço, eu nem sabia que ele era filho dela. Eu falei, esse moço que eu vi descendo a escada, eu não sei. Eu vi ele descer na escada, mas ele ficou tão esquisito, ele ficou assim, como se ele ficasse todo torto, o olho dele estalou assim, não sei. Ele ficou estranho. E ele ficou parecendo um boneco assim de borracha, todo torto, perna, tudo. E ele veio e o lençol puxou ele. Eu vi o lençol esticar e pegar ele no varal. Eu vi o lençol pegar ele. E o lençol enrolou ele, sabe? Mas enrolou como se fosse um pacote. E ele caiu duro assim. Enrolou a cabeça, tudo, ele enrolou ele todinho, os pés, tudo, você não via nada. E eu peguei e falei, eu vi isso. Aí ela pegou e falou, ele é meu filho. Aí eu peguei e falei, eu não sei, eu vi isso daí, que coisa estranha. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, aparta de mim, pai. Né? E eu peguei e falei, e nós começamos a orar, tudo. Ela ficou me olhando, ela falou para mim, você viu isso? Eu peguei e falei, vi. Aí ela virou para mim e falou, a irmã era da macumba, né? Olha só. Eu peguei e falei, sim, hoje, graças a Deus, sou serva de Deus, que da onde Deus me tirou, isso daí é os demônios te confundindo, vem ficar falando isso na minha casa, seu demônio. Ela falou isso pra mim. Aí eu peguei e falei pra ela, bom, a irmã tá dizendo, mas eu tô falando que eu vi, né? Mas eu falei, tá bom, que sejam suas palavras, que as suas palavras não sejam minhas, mas sejam as suas palavras e elas vão refletir dentro da sua casa, porque eu não vou levar comigo. Então, peguei a minha Bíblia, saí e vim embora. Passou. Quando passou um tempo, lá vem a neta dela correndo. Pastora, 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 pastora. Peguei e falei, o que foi? Ela pegou e falou, minha avó tá lá desesperada, ó, gritando, os vizinhos, tudo lá. Ela pegou e falou, vai até lá. Eu falei, não. Ela pegou e falou, você não vai acreditar. Eu peguei e falei, o quê? Ela falou, sabe a profecia que você deu? Eu falei, eu não. Deus usou a minha boca, né? Ele me mostrou e eu tinha que entregar. Ela falou, pois é, o meu tio vinha descer na escada, ficou todo torto, regalou os olhos, e ela falou, parecia que era um demônio que estava nele, o lençol puxou ele, o lençol branco, do jeito que estava no varal, e o lençol era da cama dele, puxou ele no varal, o lençol esticou, do jeito que a irmã falou, ele ficou enrolado todinho, que nem uma múmia, e caiu para trás morto. Ele já estava enrolado no lençol. Foi. E ele morreu. E essa mulher pegou um ódio de mim, um ódio que ela queria me matar, você entendeu? E depois ela teve que ter a visitação de Deus para Deus falar para ela que eu era serva dele,
e ela ia ter que viver para ver o que ele ia fazer na minha vida. E ela viveu, porque ela custou para morrer. As outras morreram, mas ela demorou, ela sofreu, hein? Sofreu em cima de uma cama. E ela mandava me chamar e Deus falava: não é para você ir. Ela quer transferir a dor dela para você. Aí eu peguei e falei: Senhor. Ele pegou e falou: afasta dela. Se afasta dela. E a própria neta falava: não vai, porque ela é ruim. Por isso que o filho dela é daquele jeito, ruim para ela, porque é tudo que ela faz para os outros, tá? E ele morreu diante dos olhos dela. Ela estava sozinha em casa com ele, tá? E ela ainda usava bengala, que ela andava com a bengalinha, tudo. Você vê como que é as coisas? Você vê o que Deus faz? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a inveja também, a pessoa, por ver que você é usada por Deus, que você fala, então a pessoa, isso sobe inveja, então a pessoa fica com raiva, com ódio de você, e o Senhor, ele fala que o ânimo sereno é a vida do corpo. Quando você tem um ânimo sereno, então ali na serenidade, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, quando a pessoa te desfere essa inveja, ela apodrece até os seus ossos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem está e com quem eles desferem para nós. Por isso que temos que orar sem cessar, nos revestir de toda a armadura de Deus para os dias maus, para que o Senhor venha nos guardar grande e poderosamente. Então, que vocês reflitam e meditam, né? E também que aí ele fala que nós tenhamos que meditar e refletir para que nós venhamos a ter coisas boas. Que ele fala: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra que o se compadece do necessitado. Então, a partir do momento que eu sempre passo para as pessoas, se você não quer ajudar a obra, ofertando, fazendo isso, aquilo, mas se tiver uma pessoa deitada na sua porta, não jogue água, não empurra, não chuta, não xinga, vai lá, dê a ela um copo de café, se é de manhã, dê a ela um prato de comida e fala para ela: ó, quando você vier assim, se você for deitar aqui, não deixa a minha porta cheia de lixo, deita mais ali, tal, tudo, já que você se acha seguro aqui, mas você deixa limpinho, sabe? Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Porque aquele lugar que ele está, ele pode estar aquecendo para você ou para mim deitar. A gente não sabe. Então, por que você vai bombardear se você não sabe o seu dia de amanhã? O nosso futuro está na mão do Senhor. Nem Satanás tem o direito a isso, porque foi dado limites para esse demônio. Então, gostaria que todos ali meditassem e refletissem para que nós venhamos a ser melhor do que já somos. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma terça-feira abençoada no nome santo de Jesus e que o Senhor venha se compadecer de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém?